Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe mais esse dia. Tudo bem com você? Estamos de volta para dar continuidade a essa nova série de vídeos devocionais, 10 razões para perdoar. Estava falando com você no primeiro vídeo, se você está chegando aqui agora, está pegando esse vídeo, tem um outro vídeo, um primeiro, volta lá, sabe, e assiste para você entender. A gente vai tratar de um assunto muito sério, muito importante, sabe, dentro da igreja, que falta ainda muita compreensão. Falei aqui no primeiro vídeo, as pessoas ainda se veem com muitas razões para não perdoar. Mas eu aqui, com base na palavra de Deus, eu quero te dar 10 razões para que você libere perdão. Tá bom? E eu já quero começar a entrar na palavra, porque no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, tem um texto maravilhoso, uma parábola, que é conhecida como a parábola do credor incompassivo. Sabe? E essa parábola fala de perdão. O próprio Senhor Jesus ensinando esse princípio bíblico poderoso. E eu, cara, sinceramente, só de ler essa parábola aqui, que é o que a gente vai fazer nesse vídeo, você já vai entender muita coisa. E vai ser o nosso texto base para toda essa série de vídeos. Lógico, eu vou falar também em outros textos, mas as razões que eu tenho para conversar com você, a base, a espinha dorsal vai estar nessa parábola. Aliás, o capítulo 18 de Mateus, todo ele fala de relacionamento. Se você for olhar lá, você vai ver isso. Sabe? E a partir do verso 23, Jesus começa a contar essa parábola de um credor incompassivo. E eu, sinceramente, não sei como, ao ler essa parábola, algumas pessoas ainda conseguem achar que o perdão é uma opção. Cara, o perdão não é uma opção. Só de ler essa parábola você já vai entender isso. Então vamos ler junto? Vou usar o restante do tempo desse vídeo só para a gente ler essa parábola. Vamos ler do verso 23 até o verso 35 de Mateus 18. Diz assim, Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. Cara, presta atenção. O rei dessa parábola simboliza Deus. E os servos desse rei simbolizam a igreja. Nós somos os servos de Deus. Então, já de cara, a parábola está dizendo que haverá um ajuste de contas entre Deus e a sua igreja. Presta atenção, queridos. Isso é muito sério. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Então chegou diante do rei um servo que devia 10.000 talentos. Vamos continuar. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então preste atenção. Esse servo que tinha essa dívida altíssima não tinha como pagar. Então foi ordenado que toda a família dele fosse vendida para quitar a dívida. Então preste atenção, está dizendo que nós diante de Deus tínhamos uma dívida impagável. Impagável. Então vamos nessa. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Aqui ele já está muito enganado, porque se ele não tinha como pagar, como é que ele está dizendo que pagaria? Vai guardando essas informações. E o senhor daquele servo, que na história simboliza Deus, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Foi o que aconteceu comigo e contigo. Eu e você tínhamos uma dívida impagável diante de Deus. E ele nos perdoou, não cobrou mais de nós. Amém, queridos? Vamos continuar no texto. Saindo, porém, aquele servo, qual servo, pastor? O servo que teve a sua dívida impagável perdoada. Encontrou um dos seus conservos, ou seja, um dos seus irmãos, que lhe devia 100 denários. Gente, 100 denários em comparação com 10.000 talentos é quase nada. É nada. Eu vou te mostrar isso aqui. Mas eu só quero te mostrar que a dívida que o conservo tinha com o servo era pífia diante da dívida que o servo tinha com o Senhor e havia sido perdoada. 100 denários.
e agarrando, sufocava, dizendo: pague-me o que me deves. Então ele começou a cobrar. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Só que aqui, de fato, ele tinha como pagar, que era uma dívida pequena. E ele fez a mesma coisa que o servo havia feito com o rei, lembra? Rogou: sê paciente comigo e eu te pagarei, a mesma coisa. Mas só olha como é que foi o posicionamento. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, ele não quis perdoar a dívida que era menor e foram contar para o rei. Então o seu senhor, chamando, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Olha só, cara, eu perdoei a tua dívida e você não quis perdoar a dívida do teu irmão? Você deveria ter perdoado. Vamos continuar. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Verdugos são tipos de demônios. Até que lhe pagasse toda a dívida. Só que a gente precisa lembrar que era uma dívida impagável. Agora, olha o que Jesus declara no último verso, verso 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Cara, só de ler essa parábola já fica muita coisa clara. Tá bom, queridos? Então, a partir do próximo vídeo, a gente vai tirar desse texto e de outros 10 razões para você liberar o perdão, tá? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.